A primeira pergunta é quando operar e que resultados esperar a curto e longo prazo na maculopatia miópica. E para isso foram convidados dois distintos colegas, um do Norte e outro do Sul, a Angelina Meireles e o João Nascimento. Contextualizando um pouco esta realidade, nós sabemos pelos estudos epidemiológicos europeus que 14,7% da população europeia é míope, destes 2,6% são altos míopes, e, portanto, o que nos vai dar, em termos pragmáticos, em Portugal, uma grande percentagem de altos míopes com possível evolução por maculopatia miópica. As maculopatias miópicas que têm várias evoluções ao longo da sua vida, os fatores prognósticos de evolução têm a ver com a idade, têm a ver com o sexo e têm a ver com o comprimento axial inicial. A importância da maculopatia tracional, neste contexto, é só uma das evoluções possíveis da maculopatia. No entanto, hoje em dia, com os estudos que nós temos, a possibilidade de observação que nós temos destes doentes e da sua observação, muitas vezes apresentam-nos um potencial de cerca de 81 mil doentes em Portugal, que são os altos míopes, que podem vir a desenvolver, em algum modo de uma maculopatia miópica. Relativamente a isto, existem várias hipóteses fisiopatológicas que iríamos explorar com a doutora Angelina Meireles e depois deixar a pergunta de como operar este tipo de maculopatias. Doutora Angelina. Só por cumprimentar a mesa e os colegas que tiveram a disponibilidade para nos estar aqui a ouvir durante esta manhã de sábado. E eu queria só começar por dizer que realmente este termo, maculopatia tracional miópica, foi pela primeira vez proposto por Panoso em 2014 para agrupar um conjunto de alterações que surgem nos tais doentes míopes e que resultam fundamentalmente, das duas forças opostas, que resultam, portanto, de uma tração tangencial na superfície da retina, provocada, portanto, por membranas epirretinianas, pela limitante interna, ou então pela tração também associada ou não à tração anteroposterior, ou dos remanescentes, portanto, que ficam das adesões vitreoretinianas a quando um descolamento posterior do vítreo, coadjuvada, portanto, pela dita tração oposta, provocada, portanto, pelos pacientes que têm, digamos, estes tais altos míopes, normalmente que têm estafilomas grandes. Pronto. Ora bom, mais recentemente, isto até relativamente pouco tempo, o próprio Panoso acaba por tentar dar-lhe mais outro termo, porque ele diz que isto realmente não é uma verdadeira esquisa, aquilo que nós estamos habituados a dizer, que se trata, portanto, de foveosquises ou maculoesquises, e chama-lhe, ou tenta começar a chamar, que trata-se de um espessamento tracional da retina. E que esta tração realmente é gerada e é fundamentalmente dependente destes dois grandes intervenientes, que são a limitante interna, portanto a rigidez da limitante interna e, digamos, as paredes também rígidas das arteríolas, das arteríolas retinianas. E realmente o que interessa aqui, fundamentalmente, é que realmente esta patologia, portanto, essa progressão pode dar várias alterações, que podem realmente ir desde buracos lamelares, buracos completos e então os tais descolamentos foveais. São estes realmente que nos interessam e eu creio que realmente esta permanente tração se vai a sua progressão para realmente acabar principalmente nestas três patologias que eu acabei de referir, e é realmente este tipo de progressão que são aqueles que vão necessitar realmente de intervenção e aqueles que eventualmente não irão necessitar de intervenção. E só para lembrar que realmente esta atenção, digamos, exercida nestes tais dois elementos rígidos, que seguem a lei de Gauss e que realmente acaba por ser realmente estes tecidos não elásticos sob pressão, que são obrigados digamos, a acompanhar uma superfície côncava irregular, acabam por assumir na sua evolução uma superfície côncava regular. E, portanto, daí nós temos que ter em atenção a ver realmente quais são os tais doentes que vão, digamos, provocar essas patologias mais graves, portanto, nomeadamente os buracos maculares e os descolamentos foveais, e aqueles que vão ser, digamos, ser mais estáveis. Eu trago aqui alguns exemplos, portanto, e aqueles que eventualmente serão mais estáveis e que não têm, digamos, à partida, grande intervenção cirúrgica. E trago aqui dois exemplos que eu estou a seguir na consulta, portanto, muitas vezes, realmente, estes pacientes que eu sigo uma delas já há alguns anos, e que tenho aqui, digamos, não me lembro agora das datas, mas a primeira, portanto, ao longo de vários anos, continua com os seus 5 décimos, sem qualquer evolução, como se vê aqui perfeitamente no OCT,
E o segundo caso, que ainda é mais, digamos, este OCT tão alterado, cujo paciente, em 3 anos seguintes, acaba por ter sempre a mesma visão e o mesmo aspecto do OCT. Portanto, isto relembrando realmente a tal lei, que realmente acaba por realmente não ter alteração e não ter qualquer impacto na acuidade visual e não ter realmente, digamos, indicação cirúrgica. Ou então essa cirurgia, ou essa progressão é uma progressão lenta, e começa realmente podem-se começar a notar no OCT, e é isso que nós devemos então tentar procurar as alterações que podem surgir fundamentalmente na camada dos fotorreceptores, e são essas pequenas, digamos, alterações que podem depois começar realmente a acumular o líquido intrarretiniano e na sua evolução vir a provocar, digamos, lesões mais adiantadas. E uma coisa que realmente queríamos chamar a atenção é que muitas vezes, especialmente nestes casos, começam a ter, digamos, alterações mais graves, é que não ser só a acuidade visual que nos vai dar, portanto, para seguir estes doentes, mas pensarem que realmente a microperimetria será talvez o método mais eficaz para nós vermos qual é, portanto, a evolução e a perda, digamos, da função da área macular destes pacientes. Por outro lado, realmente outros doentes acabam realmente de ter uma situação muito instável, principalmente e acabar realmente em buracos maculares completos ou descolamentos foveais, e estes sim, quando eles realmente tendem a atender para esta situação, ou já se nos apresenta com ela bem demonstrada, aqui sim temos realmente que operar. Normalmente, os casos mais frequentes para esta evolução são aqueles que têm realmente aqueles estafilomas chamados estafilomas curtos, ou então, portanto, com o diâmetro mais curto, ou então nos doentes que têm realmente uma presença bem evidente de atração anteroposterior marcada. Eu deixava só aqui, antes de passar, digamos, a palavra aqui ao meu companheiro, um quadro, digamos, que foi atualizado um bocadinho em 2015, da nossa casuística do Santo António, de 13 doentes, digamos, que realmente foram submetidos à cirurgia, com os seus OCTs prévios e as acuidades visuais antes da cirurgia, que realmente a maioria deles, a grande maioria, digamos, teve um ganho visual e com grande resolução da sua situação após a cirurgia, por várias técnicas que portanto, então agora... Em conclusão, vamos dar, tem depois um slide de conclusão final. Exatamente. Tá portanto, bom? em conclusão, existem 2 estruturas não elásticas ou de baixa elasticidade estruturante na retina, uma é a limitante interna e outra são o ancoramento do vascular. Exato. Quando acontece a maculopatia tracional com a existência de um buraco macular tracional ou por uma ectasia posterior devido a um estafiloma, como operar e quando operar? João. Antes de mais, queria cumprimentar a mesa. Muito obrigado mais uma vez. Que resultados esperar e de uma forma muito simples? Nós podemos dividir a maculopatia tracional miópica essencialmente em 3 estados, para simplificar, é muito mais complexo que isto. Um estadio em que realmente temos as camadas, os fotorreceptores ainda aplicados, outros nos quais temos um descolamento foveal e uma na qual já existe um buraco macular. Que resultados esperar dos doentes que operamos quando têm a retina aplicada? A verdade é que não existe uma melhoria da acuidade visual e a vitrectomia é sobretudo para estabilizar a situação. Como não há uma melhoria da acuidade visual e estas situações têm uma tendência para ter alguma estabilidade, a grande questão que fica e que temos que colocar é quais são os fatores que nós conseguimos identificar que nos permitem saber quais são os casos que vão evoluir. E isso é um grande debate, isso é a grande pergunta que tem que ser feita. Pensa-se que realmente a presença de uma estrutura pré-retiniana, seja uma membrana epirretiniana, ou seja, qualquer outra formação como que dê origem a um pseudoburaco, será realmente um fator indicativo de alguma progressão e, portanto, vale a pena operar esses doentes, uma vez que é de esperar que haja progressão. Quando existe um descolamento foveal, obviamente que esse tem indicação operatória e quando tem um buraco macular, esteja ou não associado a descolamento da retina, também tem que ser operado. Como referiu a doutora Angelina, também, se o estafiloma for um estafiloma com uma grande curvatura no polo posterior, ele poderá exigir outro tipo de correção.
Os resultados a longo prazo. Bom, obviamente que todos melhoram a acuidade visual, exceto os que têm a retina aplicada, portanto, quando é só foveosquises, mas essa melhoria da acuidade visual que acontece faz com que qualquer tipo de melhoria da acuidade visual, o resultado final seja sempre inferior àquela. Os que têm melhores resultados finais são, obviamente, sempre. O ganho não significa que sejam os que ficam melhores, portanto, a acuidade visual é sempre pior nos buracos maculares, tenham ou não, e no descolamento foveal, tenham ou não descolamento da retina. É importante estar preparado quando operamos estes doentes, e é nisto que eu queria focar, estar preparado para ter complicações. Quando nós operamos e tiramos a limitante interna, que realmente é aceite que tem que se tirar, a verdade é que quando o risco de formação de um buraco macular nas estatísticas anda à volta de 20%, não é negligenciável, e o aparecimento de um buraco macular associado a um descolamento da retina anda em 5%. Isso fez com que as técnicas tivessem vindo a evoluir e que houvesse uma tentativa para tirar a limitante interna, poupando a fóvea ou com a inversão João, do duas flap. questões. Nestes casos, faz o peeling da limitante. Faço o Sob peeling da óleo pesado limitante. ou sem óleo pesado? Normalmente começo sem óleo pesado e depois meto o óleo pesado e faço. Há situações, são sempre doentes difíceis porque frequentemente têm comprimentos. O último que eu operei tinha um comprimento axial de 34 e eu tive muita dificuldade em fazer o peeling da limitante interna. Essa era outra questão. Quando colocar um indentador macular na presença de um estafiloma, quando macular. o estafiloma não o consegue, sobretudo um estafiloma que tem uma curvatura acentuada, como disse a Angelina, não o consegues resolver fazendo só o peeling, tens que pôr o identador. Isto é um caso, para terem uma ideia, um caso de um doente que teve um descolamento, e os doentes nunca são simples, um descolamento da retina que foi operado há 17 anos, que depois desenvolveu um buraco macular. A seguir ao buraco macular, fizemos-lhe um peeling que foi operado há mais ou menos há 7 anos e nessa altura já fizemos, poupámos a limitante interna justa buraco. A verdade é que a seguir a isso desenvolveu um descolamento da retina porque teve uma rasgadura no bordo do estafiloma e voltou a ser reoperado e agora temos esta membrana epirretiniana que provavelmente também esta é uma situação diferente, ele tinha um descolamento da retina, portanto tinha fatores de proliferação vitreorretiniana e a limitante interna foi um local de ancoragem e de reproliferação de uma membrana. Apesar de tudo, quando compara a acuidade visual deste doente, que obviamente que tem metamorfopsias, tem 3/10 de visão e é superior a muitas das visões que existem nas séries que estão publicadas. Mas para vos dizer que as coisas nunca são simples. Os identadores, temos uma experiência já razoável com os identadores. Aqueles da JBL não são isentos também de complicações. Temos aqui o caso de uma extrusão e isso fez-nos levar ao desenvolvimento de um identador, que é um identador que nós temos, podem pôr o vídeo, que é um identador que é um bait, que o que nós temos é uma placa de titânio que é envolvida por fascia lata e que é também endoeliminado e que nos permite, estes doentes depois de operados, eu depois não tive tempo para, aliás o vídeo foi montado agora, e permite que esta estrutura seja integrada na esclera e o identador fica como que num poche intraescleral e não se nota o identador. Pronto, isto para dizer que mesmo assim o identador não é fácil depois de colocar. Assim, em termos gerais, qual é que é o outro aspecto também, depois de rever a literatura toda, qual é que são os fatores que estão mais relacionados com a melhor recuperação visual ou com a melhor acuidade visual final do doente? Por estranho que pareça, não tem nada a ver com a anatomia, tem que ver com a acuidade visual. A anatomia e o OCT é realmente muito importante para a decisão terapêutica do cirurgião, mas a verdade é que aquilo que está mais relacionado com o fator prognóstico é a acuidade visual pré-operatória. Aliás, ela está relacionada também com a patologia, porque se houver um descolamento foveal ou houver um descolamento da retina por buraco macular, estão relacionados e esses são os casos que têm pior resultado funcional. Pronto, isso... Queria só salientar dois aspectos e deixar uma pergunta.
O primeiro aspecto que eu queria salientar, e que estava ali no slide, que é a realização do flap invertido, Sim. que está ali salientado. E, de facto, numa revisão de uma meta-análise feita pelo nosso grupo, que enviámos para a publicação, demonstra-se, de facto, que o flap invertido aumenta a taxa de sucesso de encerramento do buraco macular. Eu tenho... pois, Segundo, eu ia-vos deixar uma pergunta, vocês e... Aumenta o sucesso, Mas está há cuidado associado a visual, uma mantém-se redução igual. da cuidado visual, mas eu também não sei se... Penso que o flap invertido vai ser cada vez mais a técnica standard. Agora, começou a ser usado nos casos piores. Portanto, há aí um biais que provavelmente acontece, que é o facto... depois de ler a meta-análise ficas esclarecido. Pois. E-vos colocar só uma pergunta para finalizar, de uma resposta muito simples. Sabendo que os doentes que têm estas maculopatias com estafilomas 7,9 milímetros, se vocês têm algum esquema de seguimento por biometria para tratamento preventivo do estafiloma posterior macular. Ok. Nós chegamos a essa fase. Obrigado. Ok, próximo. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Cá está presente. Eu peço ao Rui para passar o primeiro slide. Nós dividimos isto em 3 slides, em 3 perguntas e vamos promover claramente a discussão. E, portanto, a minha primeira pergunta era, depois de um descolamento operado, e para o Nuno Gomes, quais são os cuidados no primeiro dia de pós-operatório? Qual é a medicação? Quais são os cuidados na observação? O que é que nós devemos ter de cuidado ao observar no primeiro dia de pós-operatório? O que é que vemos? O que é que não vemos? E depois já falámos da posição e da medicação sistémica. E a todos, antes de mais, parabéns ao Gério pela organização da reunião e obrigado pelo convite para estar aqui presente. Este tema é um tema engraçado porque é uma coisa que nós fazemos tantas vezes que, na prática, acho que acabamos por parar muito pouco tempo para pensar no que estamos a fazer e porque é que fazemos as coisas como fazemos. Na literatura não há muita coisa sobre como seguir um doente operado a um descolamento de retina. Portanto, na prática, eu acho que a maior parte de nós aprendeu pelo que se fazia antes no hospital ou um bocadinho porque nos diz o nosso bom senso. No primeiro dia de pós-operatório, acima de tudo, eu estou preocupado com algumas complicações que podem acontecer. As hipertensões oculares. Estamos a considerar para já só vitrectomias. Estamos a considerar para já só vitrectomia do descolamento de retina. As hipertensões oculares são uma complicação importante por causa do temperamento com gás ou com óleo de silicone. As hipotonias ou hipotensões, que apareceram mais quando nós fazíamos a microincisão, agora se calhar acho que temos mais cuidado com a construção das feridas e com a sutura das feridas no final, se houver algum sinal de líquidos, de fuga pelas esclerotomias. Se houver hipotonia, ver sempre se há um descolamento da coroide associado ou não. As alterações associadas à posição da lente intraocular se fizermos cirurgia de catarata. E depois as endoftalmites, que para mim são as complicações mais graves, mas que raramente as vemos no primeiro dia pós-operatório. Até se discute muito se faz sentido ver o doente no primeiro dia de pós-operatório ou se o devemos ver no segundo ou no terceiro dia. No primeiro dia apanhamos mais cedo as hipertensões, mas se calhar é mais difícil de vermos uma endoftalmite do que se víssemos o doente mais para a frente. E depois ver como é que está a cavidade vítrea, a percentagem de temperamento que tenho com gás, porque isso vai condicionar um bocadinho a maneira como vou instruir o doente no pós-operatório. E aproveitar para lhe explicar, muitas vezes, o que é que ele tem que fazer e que cuidados é que ele tem que ter, porque eu opero, às vezes, doentes a descolamento de retina, infelizmente, que não consigo ver antes. E gosto de ter essa conversa com eles quando os vejo no primeiro dia, como é que vai ser a evolução, que vai ter o gás, que vai demorar tempo a recuperar a visão, os cuidados que tem que ter, etc. Sim. Até porque o conceito da endoftalmite no primeiro dia pode ser um sinal muito pouco frusto, nomeadamente pela presença de gás ou pela presença de silicone, não é? Claro, Às vezes pode haver realmente sim. uma infecção lá atrás que nós não vejamos porque a inflamação é mais na esclera posterior que na esclera anterior por causa da distribuição do tampo. Acho que não me lembro de ter visto uma endoftalmite no primeiro dia de pós-operatório. Eu tive uma com silicone. Mas não via no primeiro dia, o doente tinha dor. Pois. O doente tinha dor acentuada, que havia uma grande dissociação entre a dor que o doente sentia e o procedimento que tinha sido feito. E, na verdade, na zona que tinha humor, que não tinha silicone, começou a aparecer a exsudação. Não foi só logo no primeiro dia, mas a dor tinha desde o primeiro dia.
medicação? Em termos de medicação, Primeira pergunta é, o hipotensor vem do bloco ou coloca-se depois de medir? eu normalmente no fim da cirurgia não coloco o hipotensor, coloco no primeiro dia de pós-operatório e coloco por norma, quase todos os doentes, um hipotensor após a cirurgia. Cicloplégico por norma não uso. Portanto, confirmas primeiro que não haja hipotensão pós-operatória e depois o facto de estar tamponado com gás, à partida fica com o hipotensor. Deixo muitas vezes um hipotensor mesmo que ele não tenha hipertensão no primeiro dia, porque com a reação inflamatória, etc., que pode fazer, pode ter uma hipertensão depois. Cicloplégicos, por norma, não utilizo, por sistema não costumo utilizar. Mesmo nas cirurgias combinadas, não. Mesmo nas cirurgias combinadas, não, porque se eu prefiro dilatar o doente quando o vejo na consulta e tentar libertar alguma sinéquia que possa ter, obviamente se tiver muitas posso mudar, mas às vezes deixá-la em midríase pode fazer sinéquias em midríase. Exatamente. Não é uma coisa boa, portanto, por norma não utilizo. E acho que a cirurgia agora induz menos inflamação do que induzia antes. Mesmo nos doentes reoperados e trioperados com VRP, porque aí a reação de câmara anterior é diferente. Aliás, é fruste, mas a da íris é muito forte. Sim, claro, sim, isso é verdade. Casos excepcionais de doentes com muitas cirurgias, com reações inflamatórias grandes, que eu vejo logo no primeiro dia que tem, se calhar coloco. Mas coloco, por exemplo, um midriático só à noite para fazer, porque não gosto de ter a mobilizar. Isso, não gosto de ter a pupila hemidríase fixa durante muito tempo por causa disso. Coloco um anti-inflamatório não esteroide, um corticoide e um antibiótico tópico. O posicionamento depende um bocadinho da quantidade de gás que eu vejo dentro do olho. A pergunta é, em que posição o doente vem do bloco e com que posição é que fica? Isto é, varias a posição do dia do bloco para o dia seguinte ou não? Depende do final Nomeadamente da por cirurgia. causa da pequena incisão e por causa da dificuldade de drenar a mácula. Sim, depende um bocadinho de como estiver a mácula no final da cirurgia. Se eu vejo que tem algum líquido no final da cirurgia, coloco numa posição imediatamente a seguir para tentar mobilizar esse líquido para fora da mácula e depois coloco o doente em decúbito ventral até ao primeiro dia. Nos fáquicos mantenho em decúbito ventral, normalmente por causa do cristalino. Nos pseudofáquicos mantenho no primeiro dia por causa da midríase, tenho algum receio que o gás me possa empurrar a lente para a frente. Se quando vejo o doente, vejo que tem uma cavidade vítrea cheia de gás, que é quase, mas com 90% de tamponamento, sou muito liberal no posicionamento do doente e posiciono muito pouco, apesar de tudo. Eu acredito muito no conceito das correntes vítreas, que o Bill Hayward e o Ferencun defendem, e acho que se nós tivermos o olho cheio de gás ou bem cheio de gás, com 90% de enchimento, a posição em que o doente está não é tão relevante, porque acho que, apesar de tudo, não há movimento de líquido dentro do olho e acho que o posicionamento não é tão importante. Pode-se reforçar 2 ou 3 horas por dia numa posição mais específica e depois libertar um bocadinho sim, mais. Acho que para os doentes é das partes mais chatas a seguir à cirurgia, é o posicionamento que eles têm que ter. Medicação sistémica, usas alguma? Não, por norma não uso os corticoides sistémicos, usei durante muito tempo, deixei de usar, não vejo grandes diferenças, não há grandes estudos que nos digam que tem algum efeito a prevenir a vitreoretinopatia proliferativa. Há um estudo nas indentações maculares que dizem que pode acelerar um bocadinho a reabsorção do líquido subretiniano, mas há outro estudo que diz que não. Um medicamento que podia ter algum interesse nos doentes com VRPs grandes, a isotretinoína, há uma série muito pequena que diz que tem vantagens, mas tem alguns efeitos secundários e é teratogénico nas mulheres. Portanto, por norma, não associo nenhuma medicação. E só na primeira cirurgia, portanto, nem sequer na segunda. Portanto, naquela em que nós não conseguimos prever que vai ter VRP, é aquela que tem algum benefício. Exatamente. Os corticoides também têm a ver com o tempo de utilização. Nós usamos em tempos curtos e a inflamação mantém-se por períodos muito alargados. Sim, e tardia. E sistemicamente, não sei se é a melhor forma de administrar. Rui, tens alguma coisa a acrescentar deste procedimento do primeiro dia? Não, nesta fase do primeiro dia pós-operatório, eu tenho uma abordagem bastante semelhante àquilo que é a posição que o Nuno aqui defendeu. Só acrescentar que, de facto, depois da transição de fazer a cirurgia do internamento para o ambulatório, que penso que quase toda a gente transitou para essa modalidade, acho que é importante ver o doente no primeiro dia, apesar de haver estudos que mostram que a nossa mudança de atitude na observação ao primeiro dia é muito, muito pequena, ou seja, há muito poucas coisas que nos vão fazer mudar a atitude terapêutica, mas de qualquer forma estou um bocadinho convosco de que operamos muitas vezes doentes com quem não falámos antes e que não vimos no pré-operatório, e o primeiro dia acho que é importante para esclarecer a forma como correu a cirurgia e transmitir também os cuidados, que é sempre diferente de serem transmitidos por nós ou serem pela enfermeira que está a dar alta no bloco de ambulatório.
E há menos endoftalmites na vitrectomia porque se fazem muito menos vitrectomias do que cirurgia de catarata, não é porque a incidência seja menor. Isso também. Há Há uma coisa curiosa, o Klaus Luca, em Bremen, eu vi fazer vitrectomias em que dava alta aos doentes sem sequer fazer prescrição de antibiótico ou de corticoide no pós-operatório, fazia só a administração intraoperatória, e o que ele dizia é que, não havendo vítreo, não há endoftalmites. Eu acho que não é bem assim. Eu, infelizmente, já tive Então, doente com descolamento com vítreo, gás que eu já com tive duas. endoftalmite. Mas acho que é importante ver o doente nessa fase. Ao slide seguinte. E então, nos dias seguintes, Rui, quais são as diferenças? Nos dias seguintes, tudo depende muito também da observação que temos no primeiro dia de pós-operatório, não é? Acho que uma das coisas importantes é, de facto, a quantidade de gás que temos dentro do olho. Eu, neste momento, por sistema, na cirurgia, faço-a também desde o início, a preparar-me para fazer sutura das esclerotomias, apesar de fazer 23G. E tento deixar o olho o mais seco possível e a retina completamente aplicada e, portanto, frequentemente tenho o olho completamente cheio de gás no primeiro dia pós-operatório. Quando é assim, fico menos preocupado também com o posicionamento, que também concordo completamente com o Nuno, no sentido de que acho que o tamponamento, se calhar, não funciona exatamente da forma como todos pensámos durante muito tempo. Acho que tem muito a ver com isto, com o facto de não haver turbulência dentro do olho. E, portanto, o posicionamento na fase do pós-operatório não me preocupa tanto, a não ser em algumas situações muito específicas, eventualmente descolamento inferior com rasgaduras inferiores, mas mesmo aí sou mais adepto de pôr um gás de mais longa duração, usar o C3F8 e fazer uma bolha que se vai manter, que vai reduzir mais lentamente, do que propriamente estar a posicionar o doente, porque também confio pouco no comprimento do posicionamento dos doentes no pós-operatório. Rui, e quanto tempo é que ele fica com medicação tópica? Com medicação tópica, habitualmente deixo mais ou menos, depende daquilo que estivemos a falar. O antibiótico eu habitualmente faço apenas 7 a 10 dias, não faço mais do que isso. Existe muita discussão neste momento se realmente ainda faz sentido fazer antibiótico, profilaxia. Eu confesso que não tive ainda a coragem de dar esse passo de não pôr o antibiótico no pós-operatório, mas habitualmente faço 7 a 10 dias. O corticoide mantenho normalmente pelo menos umas 3 semanas. Apesar de tudo, são olhos que potencialmente podem gerar ali alguma inflamação. Como eu suturo também habitualmente as esclerotomias, aqueles pontos irritam bastante. Habitualmente associo também sempre uma pomada com corticoide e antibiótico que dá algum conforto ao doente. Em termos da cicloplegia que estávamos a falar há bocadinho, eu raramente utilizo a cicloplegia, apenas o faço em doentes ou em traumatismos ou em doentes em que se espera realmente um curso clínico com mais inflamação. Uma das coisas que é importante relativamente à cicloplegia é que ela não é só para evitar o espasmo ciliar e para reduzir a inflamação, mas também é uma forma de prevenir os glaucomas rotacionais, em que há a rotação do corpo ciliar, e é uma forma de glaucoma maligno, que habitualmente Portanto, desculpa, Nuno, em termos de anti-inflamatórios, nomeadamente corticoides, qual é que é a tua opção em termos de tempo de tratamento? Eu sinceramente, mantenho pelo menos 2 meses. Eu faço mais ou menos um mês. Mantenho 2 meses, a razão é se calhar não ter encurtado e também o medo que tenho da inflamação tardia que aparece. Mas depois tenho o problema dos hipotensores nesta fase, não é? Claro. Eu habitualmente faço 3 semanas na dose inicial e depois faço algum desmame do corticoide. Relativamente ao hipotensor, se introduzir hipotensor, e eu também faço como vocês, o doente não sai do bloco com hipotensor. Se nas primeiras 48 horas tiver uma hipertensão, aí sim ponho o hipotensor. E se tiver posto o hipotensor, vou mantê-lo até terminar o corticoide. E em termos de frequência de observação? Fizeste a primeira observação no dia a seguir, depois quando é que o vais ver outra vez e porquê? Em termos de frequência de observação, depende um bocadinho, quer do procedimento que fiz, quer do tipo de gás ou do tamponamento que utilizei. Como primeira abordagem, habitualmente, e utilizo mais o SF6, eu gosto de o ver ali no pós-operatório imediato às 24 horas e depois, normalmente, se estiver tudo bem,
Se não houver hipertensão, porque se houver, quero vê-lo depois para ver se o hipotensor está a ser suficiente, mas se estiver tudo bem, tiver um preenchimento completo com o gás, vejo habitualmente às 2 semanas, que é quando espero que o gás esteja a ser totalmente reabsorvido, que é uma fase importante. Se fizer C3F8, normalmente também o vejo ali às 2, 3 semanas. Habitualmente é um gás que nos pode dar mais picos hipertensivos e gosto de controlar isso, mas depois vou planear sempre uma observação para a altura em que eu acho que o gás vai estar a desaparecer. Ou seja, se tiver posto C3F8, vou observar o doente ali às 6 semanas, mais ou menos. E explico isso bem ao doente, que explico aquilo que ele vai sentir à medida que o gás for desaparecendo, e aquilo que lhe deve chamar a atenção para vir mais cedo, se houver essa necessidade. Se tiver um tamponamento com silicone, é um bocadinho variável, mas habitualmente depois vejo à primeira semana e depois ao final do primeiro mês. Nenhum de vocês usa adjuvantes para a VRP? Isotretinoína? Eu não uso se tiver um doente em que vou operar uma VRP, ou seja... Não, eu digo um doente que operaste VRP... um doente que operei de VRP... Eu sei que tinha VRP, independentemente de ser a primeira ou a cirurgia, em que condições é que usas, se usas? Eu às vezes uso o corticoide sistémico, apesar de não haver uma clara demonstração de que possa haver uma melhoria substancial, mas normalmente são olhos com mais inflamação. O que a literatura diz é que, sobretudo, a isotretinoína tem provas dadas, mas honestamente não tenho nem experiência nem à vontade para usar a isotretinoína. Sei que os dermatologistas que o fazem têm um seguimento, têm um protocolo de seguimento com análises da função renal, etc., coisa que eu não estou habituado e por isso não utilizo. A última pergunta é: quando é que dão alta ao doente? Ao fim de quanto tempo? Qual é o seguimento protocolado e quando é que dão alta, sim? Só aqui uma diferença pequena. Eu normalmente primeiro, segundo dia, mas depois vejo normalmente na semana a seguir. Primeira semana. Porque se ele tiver uma endoftalmite, há um sintoma aqui que os doentes não têm, que é a alteração da visão, como acontece nos doentes de catarata. Porque os doentes de catarata, quando têm uma endoftalmite, perdem visão e vêm muitas vezes porque perdem visão. Entendeu? Na vitrectomia isso não acontece porque eles veem mal, que têm o olho cheio de gás. Portanto, eu gosto de os ver na semana a seguir. A isotretinoína também não tenho experiência, pode ser interessante, as séries não são grandes. Muito obrigado. Então vamos continuar o nosso debate e o tema seguinte tem a ver com aquela situação que nós chegamos à lâmpada de fenda e dizemos assim: chatice, não se vê nada, não se vê nada. Hemovítrio é uma causa frequente, passava-me o slide. É uma causa bastante frequente de opacidade dos meios. Podia passar o slide seguinte? O próximo. Tem normalmente inúmeras causas, umas mais frequentes do que outras. Podemos dividi-las em patologia da retina e coroideia, particularmente retinopatia diabética, oclusões venosas, macroaneurisma, denescência macular da idade de tipo exudativo, quando há hemorragia, hemoglobinopatias, doença de Illes, enfim. Também na criança, algumas situações, nomeadamente na ROP. Também quando há ruptura vascular, nomeadamente nas situações de traumatismo ocular, rasgadura da retina, descolamento posterior do vítreo associado ou não, descolamento de retina, hemorragia subaracnoideia, os problemas da criança maltratada, lentes no segmento anterior que podem também causar, é uma suspensão pós-vitrectomia. Um aspecto importante que seria de termos em conta e perguntar isto ao doente, perceber, é o inúmero, ou crescente número de doentes que estão a fazer antiagregantes plaquetários, que estão a fazer, por vezes, anti-inflamatórios não esteroides, anticoagulação, particularmente agora os novos inibidores do fator XA, os RABANs, e a frequência com que isso nos aparece e a associação que isso pode ter com o hemovítrio.
Um aspecto importante, passar o slide seguinte, é que o diagnóstico vai nos condicionar a atitude, e se nós tivermos um bocadinho de paciência e falarmos com o doente, a história clínica normalmente dá-nos uma grande pista relativamente àquilo que é a causa do hemovítrio. Também a avaliação do segmento anterior, do espaço retrolenticular, a avaliação do olho a Delphi, a gonioscopia, a própria pressão intraocular e, particularmente, a ecografia como exame que nos permite ter uma noção do que é que se passa quando estamos perante a opacidade dos meios. De facto, o diagnóstico condiciona-nos a nossa atitude. Eu queria pedir quer à doutora Teresa Quintão e ao doutor Mário Alfaiate, que amavelmente estão comigo nesta discussão, que nos falassem sobre três principais causas pela sua frequência, nomeadamente retinopatia proliferativa, rasgadura da retina, rasgadura e descolamento, trauma ocular e hemorragia pré-macular. E começava por perguntar à doutora Teresa Quintão, passar o slide, por favor, na diabetes, na retinopatia diabética, o que é que fazias num caso de hemovítrio? E já agora faço também a pergunta seguinte, que fazer também no caso de rasgadura ou de descolamento da retina? Teresa. Pois, o hemovítrio, penso que o mais importante é mesmo estudar bem o doente. Saber o que é que causou o hemovítrio é essencial, e isso tu já falaste. Quando nós conseguimos saber que ele já tinha uma retinopatia diabética, ou porque o outro olho tem manifestamente uma retinopatia diabética, ajuda-nos bastante. E aqui a decisão vai ser mais quando intervir, porque nestes doentes, a maior parte das vezes, vamos acabar por intervir com a vitrectomia. Nos doentes que têm rubioses da íris ou que têm proliferações fibrovasculares sem terem feito laser anteriormente, ou até nos diabéticos tipo 1, a minha opinião é que a vitrectomia deve ser feita com caráter de urgência, não é no mesmo dia, mas é num prazo máximo de 2 semanas, idealmente até menos. Nos doentes que já, embora não tendo tratamento prévio, não tenham uma proliferação grave, ecograficamente, nós podemos protelar um pouco mais a cirurgia. Depende um pouco também se é uma situação em que os 2 olhos estão atingidos ou se é um olho único, os atingidos não, em que os 2 olhos existem, em que o doente tem os 2 olhos ou que só tem um olho, porque se for um olho único, a intervenção terá que ser muito mais precoce. E depois temos os outros que não são tão urgentes, que são aqueles que nós já operamos previamente ou que já sabemos que têm uma retina panfotocoagulada e aí podemos protelar ainda mais o tratamento destes doentes. Tu achas que faz sentido, hoje com os vitrectomos que temos, com a capacidade de intervir, faz sentido esperar muito tempo por aquilo que se dizia, vamos vendo, esperamos 6 meses? 6 meses, assim, na nossa cabeça é um bocadinho o limite máximo, não é? Cada vez menos nós vamos até tão longe, também depende um bocadinho das condições do serviço onde estamos e das possibilidades que existem de intervir, mas os doentes deste último grupo realmente são doentes que toleram muito mais tempo de espera e por vezes até podem acabar por não necessitar de cirurgia se nós esperarmos algum tempo. Mas numa retinopatia... O ideal é intervir mais precocemente. Sim. Numa retinopatia proliferativa, a intervenção precoce com a realização do endolaser, por vezes, permite-nos ter o doente controlado quase para o resto da vida e, portanto, acaba por ser uma atitude terapêutica em termos de sustentabilidade no longo prazo. Concordas com isto? Sim, claro. Muito bem. Então,
e numa rasgadura retiniana? No caso das rasgaduras, a situação é um bocadinho diferente. Isto são doentes que o mais provável é que venham acabar por ter um descolamento se nós não cuidarmos deles adequadamente. Se nós conseguirmos ver a rasgadura, se o hemovítrio não for muito denso, devemos fazer laser imediato e manter uma vigilância muito apertada desses doentes. Se não conseguirmos visualizar, a minha intervenção aqui será, no início, um pouco de expectativa, colocar o doente em repouso com a cabeceira elevada. Eu gosto de fazer atropina e anti-inflamatórios e depois vejo o doente no dia seguinte e passado 2 dias e se a rasgadura for visível, fotocoagula-se, se não, é para avançar para a cirurgia. Geralmente as rasgaduras são mais predominantemente superiores, portanto esta atitude permite tratar alguns destes doentes. Nunca podemos esquecer que identificarmos uma rasgadura não significa que ele não tenha mais e que pode não resolver inteiramente, o fotocoagular só aquela. E depois dar muita atenção ao outro olho, porque muitas vezes os doentes que têm rasgaduras num olho também têm situações de necessitar de tratamento no outro olho. Portanto, acho que é isso. Achas que a quantidade de sangue, a intensidade do hemovítrio altera um pouco a tua maneira de atuar? Altera nesse sentido. Se eu não conseguir visualizar, vou avançar mais depressa para a cirurgia. Muito bem. Nos doentes com descolamento, aí a cirurgia deve ser imediata e temos que ter em atenção que há um risco de PVR aumentado nos doentes com hemovítrio. Portanto, aqui nem há discussão, acho que não é uma coisa que valha muito a pena falar. Ok, Teresa. Muito obrigado pela tua colaboração. Eu perguntava ao Dr. Mário Alfaiate, slide seguinte, que tem experiência quanto baste com a urgência e com os hemovítrios em caso de traumatismo. Eu perguntava, Mário, que fazer em caso de traumatismo e hemovítrio associado? Queres nos dar o teu contributo? Muito obrigado. Bom dia a todos e obrigado pelo convite para estar aqui presente. Primeiro, portanto, o estudo do doente. Temos um doente com traumatismo e com hemovítrio, temos que fazer um estudo pré-operatório para depois, então, vermos qual a melhor atitude. Uma classificação importante seria a do Ocular Trauma Score, que nos dá, digamos, já fazendo esta classificação, depois um prognóstico visual que o doente vai ter no pós-operatório. Portanto, é importante ver se é um traumatismo aberto ou fechado, porque as atitudes também vão ser diferentes. Se é um traumatismo perfurante ou não. Depois, o risco de endoftalmite é elevado ou não, portanto, se é um doente que teve um acidente de trabalho num ambiente rural, vai haver uma maior probabilidade de haver uma endoftalmite do que um acidente numa fábrica, por exemplo. Existe ou não a presença de um corpo estranho intraocular e, portanto, para respondermos a estas perguntas, é importante fazer alguns exames. O que mais se usa será o TAC, para, se houver uma suspeita de um corpo estranho intraocular, por exemplo, mas mesmo se temos dúvida se há um traumatismo aberto ou fechado, o TAC pode nos dar também algumas alterações, nomeadamente aquele sinal da perda do contorno da parte posterior do globo ocular, o flat tire sign. Depois, permite também ver se existem outras lesões que podem acontecer, nomeadamente fraturas da órbita e que precisam, digamos, de atenção por parte de outras especialidades. A ecografia, se há uma suspeita de um traumatismo aberto, será desaconselhável ou, enfim, realizável apenas com um extremo cuidado, mas seria de evitar. E depois, finalmente, pode ser necessária uma peritomia exploradora logo na urgência para vermos se é um traumatismo aberto ou fechado. No caso de um traumatismo fechado, não há uma urgência no tratamento. Portanto, temos que ter atenção que nos traumatismos fechados com hemovítrio há algum risco de haverem lesões da periferia da retina, rasgaduras, diálises da retina, rasgaduras gigantes ou até rasgaduras associadas a uma necrose retiniana. Digamos, o traumatismo vai haver zonas de necrose retiniana que, não no imediato, mas nos dias seguintes, podem originar uma rasgadura.
E, portanto, é importante a ecografia. A ecografia pode nos indicar logo se existe ou não uma rasgadura. Contudo, portanto, se existe uma rasgadura, se existe um descolamento de retina, já, porque pode existir um descolamento de retina, se existe um descolamento hemorrágico da coroide, portanto, é importante este exame, ou no dia da urgência ou nos dias seguintes. Dizer apenas que a ecografia, sendo um exame importante, por exemplo, para os descolamentos de retina, ele é um exame que é sensível, mas a especificidade não é muito grande, não é tão boa quanto desejável. Houve um estudo em que em 20% das suspeitas de descolamento de retina se tratava apenas de um descolamento posterior do vítreo. Sim. Depois, o timing da cirurgia. Depende um bocadinho da situação que temos. Se a ecografia nos revela um descolamento de retina, a operação deve ser feita urgentemente, não no próprio dia, mas, digamos, no próximo tempo operatório que tenhamos. Se existe a evidência de que há uma rasgadura, uma diálise da retina, enfim, temos uma cirurgia que não sendo tão urgente, mas que deve ser feita em menos de uma semana, para evitar que haja o descolamento da retina. Nos restantes casos, e dependendo da densidade do hemovítrio, se o hemovítrio é mais denso ou menos denso, poderemos esperar algumas semanas pela limpeza espontânea do hemovítrio. Portanto, isto é relativamente aos traumatismos fechados. Se tivermos um traumatismo aberto, põe-se aqui a discussão de, nos traumatismos abertos, de fazer uma cirurgia compreensiva logo no primeiro tempo operatório, fazer a sutura da ferida e fazer a vitrectomia, eventualmente a cirurgia do cristalino, se houver necessidade disso. Ou a cirurgia em 2 passos. Na urgência, fazer a sutura da ferida e, digamos, deixar a parte da vitrectomia para uma segunda cirurgia. Quanto tempo depois? Portanto, a cirurgia, quando deixamos para um segundo tempo, ambas as situações têm vantagens e inconvenientes. Deixando para um segundo tempo, qual é a vantagem que nós temos? Vai haver uma menor congestão do tecido uveal e, portanto, uma menor probabilidade de sangramento. Por outro lado, temos a possibilidade de fazer uma ecografia para vermos quais são as lesões e para identificarmos melhor as lesões associadas. Estar à espera do que vem a acontecer. Há uma questão que é o descolamento do vítreo, quer dizer, aguardar algum tempo poderá dar tempo para o vítreo descolar e torna mais simples a cirurgia. Mas isto é pouco provável. Houve um estudo que foi feito naquelas lesões de guerra do Iraque, em que eles operaram corpos estranhos intraoculares em média 21 dias após o trauma e em 25% dos casos não havia descolamento do vítreo. Portanto, passado 3 semanas ainda não tinha havido descolamento do vítreo. Portanto, é pouco provável que passado uma semana vá haver descolamento do vítreo. Depois, quanto tempo esperar? É a questão. É o tempo. Normalmente é o que nós fazemos, para dar tempo, e se a lesão posterior não foi possível suturá-la, para dar tempo de haver uma cicatrização da ferida posterior, da porta de saída, por exemplo, do aço. Normalmente o que nós fazemos é uma cirurgia até há uma semana do traumatismo. Esperar mais do que isso não vemos grande vantagem, embora se possa esperar 2 semanas, mas não há grande vantagem, digamos, em esperar mais do que uma semana. Ok. Estamos em cima do tempo que nos foi concedido. As hemorragias pré-maculares já não há tempo. Diz. Sim. As hemorragias pré-maculares não há tempo. Ok. Ok, força. Então vá. Precisava do slide só das hemorragias pré-maculares. A segunda questão, mas sim, vá lá. Responde, por favor. Muito rapidamente. Muito sucintamente. Causas múltiplas. É importante, depois, a localização da hemorragia, se é subieloideia ou submembrana limitante interna. Há um estudo, um artigo que publicou um exame, que temos ali um OCT, em que fazem um OCT no limite superior do nível do sangue e permitem identificar aquela estrutura com a seta que não está cheia, seria a mieloide, e depois esta hemorragia era submembrana limitante interna. Isto pode ter alguma importância porque possivelmente as hemorragias submembrana limitante interna, o ferro terá, a hemoglobina e a hemociderina terão maiores efeitos tóxicos do que no outro caso.
Portanto, normalmente o tratamento que se propõe para estes casos seria uma observação até 3 semanas e ver se esta hemorragia reabsorve simultaneamente ou não. Contudo, o tratamento com laser é um tratamento que há alguma experiência também, mesmo no nosso serviço, em que não tem grandes complicações, que deve ser feito ou logo nos dias seguintes, mas no máximo até 2 semanas. Eu pus ali 3 semanas porque é o que está escrito na literatura. Estás-te a referir o IAG laser? IAG laser. Sim, ok. 3 semanas é o que está escrito na literatura, mas a partir de 2 semanas provavelmente já vamos ter uma organização deste coágulo e, portanto, este tratamento deixa de ter a eficácia que nós pretendemos. Portanto, a fazê-lo será nos primeiros dias após a cirurgia. Serão em hemorragias grandes, maior que 3 discos de diâmetro, e, portanto, em que é que consiste? Fazer disparos com o laser de IAG, também pode ser usado agora, mas com o IAG fazer disparos com potências crescentes até obtermos o efeito desejado, até perfurar, digamos, e vermos a drenagem do sangue. Normalmente entre 2 e 7 milijoules. Deve ser feito fora da mácula, fora da zona da fóvea, e deve ser feito na parte inferior para drenar maior quantidade de sangue e também é onde há maior espessura da hemorragia, porque a onda de choque provocada pelo disparo de laser vai, digamos, ser amortecida pelo sangue e evitar que haja lesões da retina. E depois temos a vitrectomia quando nos casos em que há uma falência destas terapêuticas prévias, digamos, temos a vitrectomia, que é uma cirurgia que um tratamento que pode ser feito, mas começaríamos pelo IAG, que é o tratamento mais simples de fazer e com menos complicações. Ok. Mário e Teresa, muito obrigado pela vossa participação. Passava a palavra ao Dr. Vítor Águas. Muito obrigado e sem mais perda de tempo, eu endereço a palavra ao João e João. Vamos tentar dizer alguma coisa de interessante sobre descolamento da coroideia, não esquecendo que estamos num debate de retina cirúrgica e, portanto, se calhar a nossa atenção terá que incidir mais nos descolamentos da coroideia hemorrágicos, embora sem esquecer os descolamentos sedativos. E peço já ao João Branco para o que é que gostava de nos dizer sobre o diagnóstico, sobre, enfim, este tipo de descolamentos. Muito obrigado, eu queria agradecer também o convite. Nós, de facto, dividimos a nossa apresentação de debate em duas vertentes, portanto, os descolamentos exudativos e os descolamentos hemorrágicos. Vamos demorar-nos um pouco mais nos descolamentos hemorrágicos, mas temos aqui as principais causas dos descolamentos exudativos. O que gostaríamos de dizer sobre isso, da experiência que tenho, a maior parte dos casos tem a ver com cirurgia filtrante, que filtrou excessivamente e, portanto, fez hipotonia e fez o descolamento da coroide, que é exudativa. Não tenho memória de ter operado algum doente com descolamento exudativo, portanto, a maior parte dos casos revertem todos com terapêutica médica e conservadora e com repouso. É um prognóstico bastante mais favorável do que o descolamento hemorrágico. O descolamento hemorrágico é que é, de facto, aquele que nos preocupa e para o qual vamos mais, digamos, nos debruçar. Portanto, João, já agora, o diagnóstico do descolamento exudativo, principalmente se há pequenos descolamentos, levanta algum problema especial? Se os meios estiverem transparentes, não levanta problemas. Se os meios não estiverem transparentes, pronto, claro que é por ecografia. Dos casos que vi de descolamentos exudativos da coroide de cirurgia filtrante, vi alguns casos até com a coroide encostada à íris, portanto, e reverteram. Portanto, quando às vezes estamos na dúvida se vamos lá ou não, e reverteram. E achas que aqui o UBM pode ter algum interesse? Acho que pode ter interesse, mas parece-me neste caso que a ECO-B é suficiente na maior parte dos casos, a não ser que o descolamento seja muito anterior. Em relação aos descolamentos hemorrágicos, que é, digamos, a nossa menina bonita, enquanto cirurgiões de retina, há dois tipos de classificações, há duas classificações. Fazendo uma pesquisa da literatura de 30 anos, só há duas classificações até agora. Esta que estou aqui a apresentar, que é para os descolamentos hemorrágicos traumáticos, e a outra não é para os traumáticos, e por isso a divisão. Qualquer dos casos, são casos com uma casuística elevada. Nós também já fizemos, eu e o João fizemos uma parceria e até podemos atualizá-la porque os casos que temos acabam por ser relevantes. Este primeiro caso são 48 olhos operados e o grau de gravidade foi dividido em função
portanto, estar o centro tocado ou não, e ter o kissing coroide, ter o kissing coroide e ter encarceramento do vítreo na ferida, e ter kissing coroide e encarceramento do vítreo da ferida, e ter encarcerada a retina. Porquê é que isto é tão importante? Não é o facto dos descolamentos serem só extensão, não é ser o facto de serem as bolsas. O que nos interessa fundamentalmente é se de facto há encravamento e se o polo posterior está poupado. Porque se o polo posterior estiver poupado, mesmo que o descolamento da coroide seja muito grande, a perspectiva em termos de acuidade visual é boa, ou pode ser boa. Eu tenho um caso de um doente que eu operei com 92 anos, que tinha, e que tem 6 décimos em divisão final, e estava todo descolado da coroide nos 4 quadrantes, mas tinha o polo posterior aplicado. E isso fez a diferença. Portanto, destacando os principais fatores, Mas os principais relativamente ao prognóstico, o que é que tu resumirias? Como é que resumirias? O que está ali é o mais importante, que é a presença do descolamento de retina, é de facto um fator importantíssimo, quer dizer, o que hoje em dia sabemos em relação aos os doentes que têm descolamento de retina associado ao descolamento da coroide têm muito pior prognóstico. O descolamento hemorrágico dos 360 graus, portanto, os descolamentos habitualmente de um ou dois quadrantes pode até não se intervir cirurgicamente, que eles acabam por resolver, e a probabilidade de melhoria da acuidade visual é melhor, e principalmente a encarceração da retina aqui é o fator mais desencadeante, mais importante. E mais importante porquê? Porque nós sabemos que os doentes que têm a retina encarcerada é estatisticamente significativa a diferença entre os que não têm. Portanto, 60% dos doentes que têm retina encarcerada não têm PL, em resultado final, e 15% nos casos que não têm retina encarcerada. Portanto, é muito significativo. E a mesma coisa em relação à hipotonia. 50% dos doentes que têm retina encarcerada ficam com hipotonia, comparado com 13% dos que não têm retina encarcerada. E a mesma coisa em relação ao descolamento de retina. O descolamento de retina é considerado não reparável pelos métodos atuais, que é 50-15. Portanto, isto é evidente que o que temos que descontar aqui é que este estudo foi feito em 98. Portanto, é feito em 98. Mas não há mais nenhum estudo neste momento, na literatura, que permita, portanto, tirar outras conclusões. Isto no caso dos descolamentos hemorrágicos da coroide traumáticos. No caso dos descolamentos hemorrágicos da coroide não traumáticos, há este estudo muito engraçado, feito na Formosa, também é com um número significativo de doentes, não é tanto como o outro era o 48, este é 39, mas, portanto, foi feito só em situações não traumáticas, portanto, 18 doentes com pós-cirurgia de catarata, dos quais 9 com faco e 7 extracapsular, dada a altura, foi 2008, 7 pós-DMI, 10 pós-cirurgia filtrante. E eles fizeram e arranjaram um rácio, que foi este que está aqui, baseado num coeficiente em que o modo secante com maior volume de descolamento é definido como a distância vertical e é dividido pelo diâmetro do olho. E então fizeram 4 graus. O descolamento hemorrágico com rácio de 1 para 4, entre 1 para 4 e menos que 1,5, 1 para meio, mas sem contacto das bolsas, e o grau 4 com contacto das bolsas e kissing coroide. E o que é que fizeram? Fizeram também uma análise estatística sobre o que é que poderia estar correlacionado com a melhoria da acuidade visual, considerando, e isto é muito interessante, considerando que os fatores que determinam a boa acuidade visual era definida como 10-100 ou 20-200, portanto, 1/10. Eu senti-me um pouco consolado, e o João também, porque os nossos resultados bons também eram esses. Portanto, quer dizer, não estávamos fora do que era o que a literatura tinha publicado. E o que é que eles verificaram? Portanto, e a má acuidade visual definiram como sem percepção de movimento a 10 centímetros. Viram que a acuidade visual inicial é um fator significativo para a boa e para a má acuidade visual final, portanto, é que o descolamento de retina inicial também é um fator significativo para a boa e para a má, e os graus altos de descolamento de hemorragia coroide e idade são fatores associados com a má acuidade visual. Portanto, estes são os fatores em que foi possível estatisticamente arranjar correlação. Muito bem. Eu se calhar passaria ao João Figueira pedindo-lhe que nos falasse agora um pouco... É só isto que é o seguinte. Eu tinha este caso, foi o caso que eu apresentei em 2013, penso, que é o tal senhor que eu falei, que era a faca e catec, que veio com o descolamento hemorrágico da coroide e começa, de facto, fizemos o controle ecográfico e começou-se a verificar que, de facto, ia haver a liso do coágulo. E aqui está, portanto, do dia 5 até ao dia 12, já tem as bolsas de liso do coágulo e, portanto, é a altura de intervir, é a altura de ir lá. Muito bem. Então, eu passaria ao João Figueira pedindo-lhe que nos falasse agora um bocadinho do follow-up, quer dizer, como é que vamos seguir estes doentes, qual é o timing do tratamento,
se é que este timing também tem alguma importância relativamente ao prognóstico final, e depois em relação à técnica cirúrgica. Ora, bom dia a todos, e para não nos atrasarmos muito mais, queria então falar de alguns dados importantes quanto ao tratamento destes doentes e falar naqueles pontos que o Dr. Vítor Águas aqui mencionou e questionou. Quanto ao descolamento exudativo da coroide, e o Dr. João Branco falou de uma forma sucinta, que não quero estender muito mais, o prognóstico é muito mais favorável e, portanto, é uma patologia, é uma situação que muitas vezes se resolve com terapêutica conservadora, vigiando estes doentes, fazendo naturalmente o repouso necessário a estes doentes, fazendo cicloplegia e corticoterapia. A corticoterapia, normalmente tópica e ou sistémica, normalmente costuma associar as duas. Há trabalhos que falam também na corticoterapia subterraneana, mas essa aproximação, pelo menos, não ganhou grandes adeptos entre os cirurgiões vitreoretinianos. É importante, porque estes doentes costumam controlar a hipotonia. Estes doentes, e como o João disse muito bem, quase sempre estão associados a situações de cirurgia prévia, normalmente glaucoma, em que há um excesso de drenagem ou há um sidle conjuntival ou corneano que mantém essa hipotonia. Portanto, temos que controlar essa hipotonia com a corticoterapia, fazendo ou revendo a própria cirurgia filtrante, fechando o flap, tirando a própria válvula, e uma técnica que é muito útil e que cada vez temos utilizado mais no nosso serviço, que é portanto, o preenchimento da câmara anterior com viscoelástico. Este é um caso de um doente que teve internado no nosso serviço, 1 mês e meio depois da cirurgia de glaucoma, mantinha o descolamento exudativo da coroide, e após o preenchimento com viscoelástico, a tensão subia imediatamente e este doente resolveu este descolamento exudativo. A drenagem destes descolamentos, eu não me lembro, como o João aqui referiu, de drenar nenhum destes descolamentos, e está indicada esta atitude cirúrgica, nomeadamente quando existe uma extensão muito grande, quando existe contacto das paredes internas do globo ocular com o kissing choroid, que é isso que se trata, porque pode haver fibrose e aderências entre as próprias paredes da retina se tiverem muito tempo, e aí temos que intervir, ou quando existe uma indicação, como por exemplo o descolamento da retina associado, ou outra patologia, ou material lenticular, como lentes intraoculares ou fragmentos cristalinos na cavidade vítrea, que temos que intervir. É importante também tratar estes doentes se isto se prolonga muito no tempo, porque há uma patologia associada à hipotonia, que é a maculopatia para hipotonia e a neuropatia para hipotonia, que são lesões irreversíveis e que deixam sequelas em termos da qualidade visual. Portanto, não podemos deixar estes doentes sem serem tratados muito tempo. Agora falemos das formas mais dramáticas que nos apresentam, que são os descolamentos hemorrágicos da coroide. Eu não sei se algum dos colegas já teve cirurgias com cirurgias expulsivas ou com situações hemorrágicas pós-traumáticas, mas são casos dramáticos. E são dramáticos, muitos deles, porque pode-se perder, inclusivamente, não a qualidade visual, mas a própria integridade do globo ocular. E, portanto, ter que se remover esses globos oculares. Portanto, o tratamento é crucial e fundamental nestes olhos. Não vamos perder muito tempo nos fatores prognósticos, o João já falou bastante nisso e, portanto, não nos vamos alongar nisso. E o tratamento deve ser oferecido a estes doentes consoante a gravidade das situações. Podem haver situações mais limitadas, mais localizadas, que não atinjam o pó posterior nem a mácula e que podem ser, portanto, perfeitamente vigiados e termos um tratamento conservador, muito semelhante àquilo que eu referi para os tratamentos sedativos. Ter atenção, que é importante controlar a tensão ocular destes doentes, principalmente porque eles têm uma tendência muito maior para ter hipertensão ocular. E, portanto, quando chegar o timing de cirúrgico, e o João falou muito bem, o timing cirúrgico depende da ecografia, essencialmente temos que monitorizar estes doentes em termos ecográficos, para quando houver uma liquefação do hematoma, podermos intervir. Se intervirmos mais cedo, e às vezes é preciso, por causa da hipertensão, ou porque existem descolamentos da retina, etc., etc., temos uma grande limitação e o resultado vai ser limitado por isso. É que, ao fazermos a vitrectomia e a drenagem que falarei a seguir, como o hematoma não está liquefeito, não conseguimos drená-lo convenientemente. Portanto, e qual é o tempo médio que podemos estabelecer como
Esse tempo está Se é que normalmente entre a primeira e a segunda semana. Normalmente é aos 7 dias, 8 dias que nós normalmente operamos, no máximo 10 dias, quando existe a liquefação. Mas isto tem que haver uma confirmação ecográfica. Portanto, a ecografia é que nos vai determinar se há uma liquefação desse sangue para podermos drená-lo. A drenagem do hematoma por via escleral portanto, é uma técnica adequada e, portanto, cada vez mais utilizada e, portanto, como veremos já num pequeno vídeo, podemos obter, portanto, resultados satisfatórios. Quando é que operamos ou em que casos é que decidimos operar? Não esquecemos que estes doentes, a maior parte deles estão associados a traumas e muitos deles já têm indicações eles próprios para cirurgia. Muitas vezes porque têm hemovítreos, porque têm descolamentos da retina, porque têm encarceramentos da retina, porque têm desorganização do segmento anterior e efemas, e, portanto, já eles próprios têm uma indicação. Se existe apenas e só descolamento da coroide localizado, hemorrágico, e lembro-me de um caso recente que nós tivemos no nosso serviço, de uma doente da faca, que foi colocada uma válvula e no pós-operatório, depois de uma manobra de Valsalva, a doente desenvolveu um descolamento hemorrágico massivo. Ela estava à FAF, que era uma doente jovem, com catarata congénita há muitos anos operada, e nós conseguimos fazer a drenagem sem fazer vitrectomia e a doente, passado 15 dias, tem a coroide completamente assente e uma visão aceitável para este tipo de doentes. A vitrectomia posterior... Mas era hemorrágico. Este era hemorrágico, apesar de ter sido após uma cirurgia de glaucoma, era hemorrágico, mas não tinha cristalino e, portanto, foi possível fazer uma infusão de câmara anterior, drenar o hematoma sem intervir, portanto, no segmento posterior. Mas, normalmente, associamos a vitrectomia posterior a estes doentes. Associamos porque existe, muitas vezes, como o João disse, descolamentos ou encarceramentos da retina, existem lesões no polo posterior ou no segmento posterior, melhor dizer, que necessitam de intervenção e, portanto, nesses doentes, temos que intervir com a vitrectomia. O tamponamento aconselhado para estes doentes, na minha opinião, é quase sempre o óleo de silicone, deixa-nos mais segurança e deixa-nos mais sossegados e apresento aqui um vídeo para algumas particularidades técnicas. Aqui tem. É importante meter a infusão de cama anterior. Isto é um descolamento massivo. Não sei se tem a qualidade das imagens este ano não está da melhor forma. É importante fazer as esclerotomias a 7 mm do limbo, ou 7, 8 mm. É importante a infusão de câmara anterior para fazer uma pressão da cavidade vítrea, que vai empurrar, portanto, as paredes internas do globo ocular, da cavidade vítrea, para a cavidade posterior. Usamos normalmente trocares valvulados, tangenciais à esclera. E porquê que usamos trocares agora e não o meringótomo? Porque o trocar pode ser modificado e rodado de forma a fazer uma drenagem mais adequada do hematoma. Quando fazíamos apenas só uma punção com o meringótomo, o que acontecia é que ele depois deixava de drenar e não conseguíamos drenar mais. Com o meringótomo podemos fazer uma mobilização do meringótomo e conseguir ir buscar locas e o caso onde uma hemorragia pode ser coisa. O meringótomo, o trocar, exatamente. Aqui está, portanto, a finalização da vitrectomia, que já sem o descolamento da coroide. Usamos normalmente trocares 23. O problema é que os trocares agora são valvulados e já é difícil consegui-los não valvulados. Então o que nós fazemos é uma abertura dos trocares valvulados com o próprio vitrectomo para termos o orifício livre, que é fundamental para conseguirmos fazer a drenagem. Portanto, isto é Como estamos a acabar o nosso tempo, eu pedia ao João se quer acrescentar alguma coisa em relação a este aspecto, ao tratamento cirúrgico. Sim, eu concordo com tudo. A única coisa que há é o seguinte, o timing é a ecografia que o determina, mas pode ser dos 7 ou 21 dias. Portanto, há hemorragias da coroide que demoram, pelas particularidades de alguns doentes, demoram mais. Pronto. E isso está descrito na literatura. O segundo aspecto é o seguinte: as esclerotomias podem ser feitas desde a via pars plana até a quem tivesse feito a 16 milímetros. Eu já fiz a 12. E várias. Pronto. E depois há outro problema, que é suturar ou não suturar. Às vezes, as esclerotomias inferiores continuam a babar, eu não suturo, deixo-as abertas e elas ficam. O segundo aspecto, onde eu não estou totalmente de acordo com o João, de quem sou muito amigo, mas não estou, é o seguinte: eu não sou completamente adepto de trocares por uma razão simples. Se eu tenho a certeza que o descolamento hemorrágico da coroide está todo liquefeito, trocar é fantástico, porque aquilo parece quase vinho tinto a sair. Se eu não tenho a certeza que ele está liquefeito, eu prefiro fazer com a abertura, porque às vezes há locas e há coágulos e não passam bem nos trocares. Portanto, mas também não passa na esclerotomia. passam, sim senhora, se a pessoa manipular.
Se a pessoa fizer a indentação, passam. E às vezes saem locas de coágulo, portanto, há locas... Pronto, vão deixar essa discussão lá para fora, está bem? É uma questão muito técnica, mas a ideia do trocar é que ele pode rodar em várias direções, com certeza. e portanto se pode mobilizar muito mais. Um dado importante é se calhar um slide que podia só, que era penso que o último slide, que era um dado importante, a nossa casuística do trabalho que o João falou. Sabe que podiam passar o último slide só? Podem projetar o último slide, é possível? E dar som ali ao professor João Figueira. Está tudo indo embora. Só para... o slide. Bom. Aqui só para vos apresentar aquilo do trabalho que o João falou, portanto, há uns anos que eu e o João juntamos e fizemos a casuística dos nossos serviços. Juntamos 33 horas, que é das maiores casuísticas, usando a microincisão já como técnica cirúrgica, e só chamar a atenção para estes dados. A grande maioria destes doentes vem dos traumas, e por isso são associados a mais ao sexo masculino. Quando são pós-cirúrgicos, estão balanceados nos dois sexos. Na maior parte, quando se intervém, é porque existe uma grande extensão e o kissing choroide também num quarto dos doentes. A qualidade visual são péssimas, o João falou nesse aspecto, mas atenção, se há alguma possibilidade de recuperar a visão, é com a cirurgia. Portanto, não desprezar e não, digamos, abandonar estes doentes. Existem alguns doentes que melhoram visões para 0,5 a 3 décimos, e isto é importante para termos alguns doentes com alguma visão útil, que normalmente é considerado um sucesso, e alguns, inclusivamente, com mais de 3 décimos. Infelizmente, à volta de 10% dos doentes ficam sem percepção luminosa e, infelizmente, mesmo assim, à volta de 10% dos doentes perdem a integridade do olho, portanto, ocorrendo uma ptise ocular. Obrigado. Vamos deixar uma mensagem para casa? Vamos? Pronto, então, ecografia importantíssima, não só para o diagnóstico, mas fundamentalmente para o follow-up e para a decisão, para o timing cirúrgico. Segunda ordem de mensagens, a decisão terapêutica, claro que depende de cada caso, é fundamental o repouso, a vigilância, o tratamento médico, onde incluímos, como foi dito, os psicoplégicos, os midriáticos, os antihipertensores, quando é caso disso, os corticoides tópicos ou orais. Atenção que nos antihipertensores não usar os parasimpático-miméticos. A cirurgia já foi suficientemente falada e a técnica cirúrgica igualmente. Espero que tenha sido útil.